Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trabalharemos a segunda parte dos equilíbrios de complexação, já que a primeira parte foi abordada de forma espetacular pelo grupo das Bias semana passada. Eu sou João Paulo Bernardes e com a ajuda da minha colega e parceira Rafaela Menezes vamos entrar de cabeça nesse tema. Bora lá! E antes, vamos ver o que iremos abordar neste vídeo. Vamos falar de alguns agentes complexantes de solução de precipitados e também aplicações que nós adoramos, não é mesmo? Então, já que o tema é equilíbrios de complexação, nada mais justo relembrar o que é um complexo. Bom, o complexo nada mais é do que o resultado da interação, da reação entre um ácido de Lewis, que é aquele que vai receber elétrons, e uma base de Lewis, que é aquele que vai doar elétrons, formando assim um complexo, uma substância coordenada. Vamos dar enfoque um pouco mais aos ligantes, as bases de Lewis, aqueles que doam elétrons. Tem dois tipos. Os tipos de ligantes são os monodentados, que são aqueles que doam apenas um par de elétrons ao centro metálico. E sendo assim, eles se ligam ao centro metálico em apenas um eixo de ligação. E nós temos alguns exemplos: a água, a amônia, o cianeto, o CO2, o nitrito e muitos outros. Nossa, tem muitos aqui, não consigo lembrar. Mas enfim, esses são os monodentados. Os polidentados, também chamados de agentes quelantes, que nós veremos um pouco mais para frente, eles são polidentados, obviamente, né? E o que significa? Que eles se ligam a mais de um eixo com o centro metálico, ou seja, eles doam ao centro metálico mais de um par de elétrons. Eles são ligantes orgânicos, né? Porque para ligar em vários pontos tem que ter uma cadeia considerável, né? Precisa ser uma molécula grande. Então temos alguns exemplos aí. A bipiridina, que ela é bidentada, ou seja, ela se liga ao centro metálico em dois eixos de ligação. O ATP, sim, adenosina trifosfato, ela é um agente quelante tridentado. Nós temos também outros exemplos. Hemoglobina, clorofila, que são tetradentados, e também o nosso queridinho, o nosso fofo EDTA, que é um agente muito poderoso, que ele é hexadentado. Já que o EDTA é o fofíssimo, o queridíssimo deste vídeo, nada mais justo do que falar um pouquinho mais de agentes quelantes. Além deles ser polidentados, os quelantes são espécies químicas capazes de se coordenar com cátions, formando compostos iônicos estáveis e geralmente solúveis em água. Esses compostos que esses agentes formam são tão estáveis que eles aumentam a solubilidade de espécies na água. Por quê? Quanto mais estável é o composto, mais solúvel ele será. Então imagina uma espécie insolúvel em água e você quer que ela se dissolva. O que você faz? Pega um agente quelante, joga ali e esse composto vai ser tão estável, né, que ele vai acabar se dissolvendo na água. Obviamente, você tem que levar em conta qual é o agente que você quer precipitar e se ele encaixa com um determinado agente quelante. Mas João, os ligantes monodentados não conseguem fazer isso? Conseguem. Mas os quelantes, eles têm um tchan a mais. Por quê? Porque justamente eles conseguem se ligar aos centros metálicos por mais de um eixo de ligação. Então, as espécies que eles formam, os compostos iônicos que eles formam, são mais estáveis e, portanto, mais solúveis em água. Nós temos dois tipos diferentes de reação. A reação a partir de um ligante diferente e a partir de um excesso de reagente. Excesso de reagente a gente já viu vários exemplos na nossa aula prática e nós vamos ver aqui. E também vamos ver numa tacada só esses dois tipos
de reações diferentes. Bora lá! Então aqui está o exemplo. Comparar a solubilidade do cloreto de prata em água e numa solução contendo amônia livre, na concentração de 1 mol por litro. Então, neste caso, nós temos dois ligantes diferentes, né, que no caso é a água e a amônia, e também excesso de reagente. Mas como assim excesso de reagente? Bom, a gente vai ver que se você pegar estequiometricamente certinho a quantidade de prata para amônia, ele vai formar um precipitado marrom de óxido de prata. Né? Então ele vai lá precipitar se você colocar na quantidade certinha, mas se você adicionar excesso dele, de amônia, o que acontece? Esse precipitado marrom, ele se dissolve. Ele se dissolve formando o complexo diamim-prata. Ou seja, o complexo diamim-prata ele é mais estável do que o óxido de prata, já que ele se solubilizou. Né? Então, o complexo mais solúvel é aquele que é mais estável. Então, vamos comparar a solubilidade do cloreto de prata tanto em água como em amônia. Primeiramente, em água. Aqui nós temos a reação de dissociação do cloreto de prata. Nós temos também a fórmula do KPS, né? E o valor tabelado de KPS. Esse KPS nós vamos substituir aqui. Nós podemos chamar tanto a concentração de íons prata quanto a concentração de cloreto como S. S vezes S, S ao quadrado, passa para o outro lado na forma de, isso mesmo, raiz. E nós temos que S é igual a 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Quer dizer que em 1 litro de água vai se solubilizar apenas 1,34 vezes 10 a menos 5 mol de íons prata. Guardem muito bem esse 10 a menos 5 aqui para compararmos com a da amônia. Só que da amônia é um buraco mais embaixo, porque a reação acontece em etapas, em duas etapas. Porque primeiro chega uma amônia, tá lá bonitinha, chega outra amônia e tá lá bonitinha, não chega as duas juntas. Consequência disso, teremos duas constantes de formações. E aqui temos a reação para a primeira amônia chegando juntamente com a sua constante de formação e a segunda amônia chegando com a sua respectiva constante. Substituindo todos os valores, porque nós temos que S é igual a 0,17 mol por litro. Então, o que isso significa? Que numa solução contendo amônia, em 1 litro, nós conseguimos solubilizar 0,17 mol de íons prata. Isso é cerca de 10.000 vezes um valor maior do que na água. Ou seja, este complexo diamim-prata ele é mais estável do que simplesmente o íon de prata aquoso. Então, como ele é mais estável, nada mais justo do que ele conseguir se solubilizar mais. Obviamente, aqui nós temos excesso de amônia, porque, como eu disse, isso aqui só acontece em excesso de amônia. Se for estequiometricamente bonitinho, vai estar lá um precipitado marrom. Isso significa que vai estar lá o precipitado marrom. Quando você colocar mais amônia, o que vai acontecer? A solução vai descolorando, vai perdendo a cor. Sussa? Então é isso. Bom, a partir de agora daremos continuidade falando sobre algumas aplicações, além, é claro, da dissolução de precipitados que já foi apresentada pelo João. Existem diversos meios de abordar a complexometria, sendo que a maioria delas são por meio de titulações complexométricas, que podem servir para a determinação de diferentes espécies metálicas e ânions, que é denominada gravimetria, para a separação de espécies inorgânicas, e, pelo fato desses complexos formados serem muito coloridos, é fácil realizar uma extração líquido-líquido. Daremos então mais enfoque agora para essa molécula
que é o nosso agente complexante favorito da química analítica. Por quê? Pelo fato dele ser hexadentado, apresentando 4 grupos carboxílicos e 2 grupos amino, ele é capaz de complexar basicamente todos os metais. Mas para isso, a gente precisa controlar o pH do meio. Assim como a gente consegue observar aqui nessa curva de titulação do EDTA, de acordo com o pH, ele é capaz de complexar um metal diferente. Então, se torna interessante para a gente tamponar o meio com o pH de interesse, de acordo com o metal de interesse que a gente quer complexar. Pelo fato dele ser tão bom assim, né, e complexar quase todos os metais, ele tem diversas aplicações. Sendo pelo uso químico em titulações complexométricas e em produtos de limpeza, em cosméticos, ele é capaz de evitar a oxidação por íons metálicos. Ele ainda é utilizado na biomedicina para a terapia de quelação. O que é isso? Bom, digamos que você está contaminado aí com um metal pesado. O EDTA ele é utilizado para retirar esses metais do seu sangue e fazer com que você não seja mais contaminado. Bom, vamos realizar agora um exercício sobre concentração de complexos. Os íons prata formam um complexo estável do tipo 1 para 1 com a trietilenetramina. Bom, como esse nome é quase um trava-línguas do ponto de vista do português, vamos chamar ela de triem, tá? Calcule a concentração de prata quando 25 ml de nitrato de prata a 0,010 mol por litro são adicionados a 50 ml de triem a 0,015 mol por litro. Ele nos dá o dado do KF, que é 5 vezes 10 a sétima. Bom, vemos aqui que o volume total da solução é de 75 ml, certo? Bom, para isso, o que a gente faz? Ele diz para a gente que a proporção da reação é de 1 para 1. Então, colocando a reação aí, a gente vai calcular, então, agora o número de mols. Para quê? Para a gente saber quem é o agente limitante e quem é o agente em excesso nessa nossa reação. Ao realizar o cálculo, a gente vê que o agente limitante é a prata e o agente em excesso é a triem. Para calcular a concentração da prata, a gente vai utilizar a fórmula do KF, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. A gente vai calcular, então, para 75 ml, que é o volume total da solução, a concentração de triem com prata e a triem. Ao realizar esses cálculos, a gente isola a concentração de prata e vemos que a concentração é de 9,8 vezes 10 a menos 9. Bom, pessoal, por isso é tudo hoje. Muito obrigada por nos terem assistido e até a próxima!